que é uma lista de filmaços. Dá pra achar vários só no catálogo do David Fincher, o cara que fez Clube da Luta, Seven e vários outros filmaços. Por isso hoje eu resolvi trazer uma lista completa só com filmaço do David Fincher e o melhor, galera, todos, tirando um, estão disponíveis no streaming. Um deles ainda tá de graça no Mercado Play. Então vem comigo aí no nosso quadro de melhores filmes, parte 6. Hoje falando desse monstro, desse diretor fantástico de cinema. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Hoje no nosso quadro de melhores filmes, resolvi trazer a lenda David Fincher, que já fez tanto filmaço que foi até fácil compor esse compilado aqui. Mas não pense que você vai encontrar aí qualquer coisa não, galera. O homem é um monstro do suspense, então já vamos com 2 pés na porta com o filme Seven. A ponto de se aposentar, o detetive William pega o último caso com a ajuda do recém-transferido David Mills. Juntos eles descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um bagulho bem macabro. Esse serial killer tem o alvo pessoas que ele acredita que representam os 7 pecados capitais. Ou seja, esse serial killer vai finalizando pessoas que se relacionam com a gula, avareza, luxúria e se assemelha com um Jigsaw, só que ainda mais lunático e mentalista. O final de Seven foi um choque de tão trágico que é algo que você não espera e destrói os personagens do filme. O filme é um clássico com atores renomados como Brad Pitt e Morgan Freeman interpretando os agentes e Kevin Spacey sendo o criminoso. E tá disponível lá na Max. Honestly, have you ever seen anything like this? Um homem deprimido que sofre de insônia conhece um estranho vendedor chamado Tyler Durden e se vê morando em uma casa suja depois que seu perfeito apartamentinho é destruído. A vida do narrador muda completamente, galera. Eles formam aí o Clube da Luta, que envolve outros vários homens lunáticos que querem resgatar a masculinidade deles simplesmente saindo na porrada durante a noite. Aliás, eu quebrei a primeira regra do clube, putz. Mas aquele clube que era só de porradaria começa a virar outra parada, um grupo meio anarquista, e como de costume o final vem outro super plot twist, né, na pegada David Fincher. O filme não é só uma crítica simples ao capitalismo, é uma crítica ao estilo de vida atual, aos pensamentos modernos de que todo mundo quer ser artista, capa de revista, famoso, rico, que isso coloca todo mundo, né, a gente numa corrida de ratos que é totalmente impossível de ganhar. Em Clube da Luta existe essa crítica que faz a gente repensar no que a gente já tá pensando. Tipo, se aquilo que a gente quer é realmente uma vontade nossa ou se alguém botou essa ideia na nossa cabeça através da propaganda. O filme tá disponível na Disney Plus. No dia de seu 5º aniversário de casamento, a Amy desaparece. Quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar, o Nick, que é o seu marido, torna-se o principal suspeito. Com a ajuda da sua irmã gêmea, ele tenta provar sua inocência, ao mesmo tempo que investiga o que realmente aconteceu com a sua mulher. Garota Exemplar é o tipo de filme que as aparências enganam demais. Sabe aquele casal feliz que você acompanha aí no Insta? Então, assiste esse filme aqui. Depois você talvez vai ter uma nova visão sobre eles. Quem tá escondendo segredos? É o marido? É a esposa? Onde tá essa mulher? Todos se viram contra o Nick, que é interpretado pelo Ben Affleck. Mas o filme vai revelando aos poucos, cada vez mais, sobre esse relacionamento e a gente vai entendendo esse mistério. O filme tá disponível na Disney Plus. Durante os anos 60 e 70, o medo aumenta em São Francisco, com os ataques aí de um famoso assassino maníaco chamado Zodíaco. Os investigadores e jornalistas tentam descobrir a identidade desse cara e levá-lo à justiça. Enquanto isso, o Zodíaco provoca as autoridades com mensagens criptografadas, né? Ele faz telefonemas também ameaçadores. E o filme, galera, é baseado nos fatos ocorridos lá nos Estados Unidos com esse famoso serial killer chamado Zodíaco. Ele mandava essas várias mensagens, cartas, tudo criptografado, e as pessoas tinham que meio que tentar adivinhar o que ele estava falando ali. Ele zombava da justiça americana e até hoje a identidade do cara permanece desconhecida. Algumas dessas cartas, inclusive, parece que nunca foram totalmente descriptografadas e permanecem um mistério.
O elenco de Zodíaco é de peso, galera. Tem o Jake Gyllenhaal, tem Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e o filme tá disponível na Max. A rede social. Eu indiquei esse aqui na lista de filmes para quem quer ganhar uma grana recentemente. Eu vou deixar o link na descrição. Em uma noite de 2003, no outono, o Mark Zuckerberg, que era um estudante gênio de Harvard na computação e tudo mais, ele começa a trabalhar em um novo conceito que acaba se transformando em uma rede social global conhecida como Facebook. Sim, galera, essa aqui é a história da fundação da gigantesca Facebook, que hoje em dia virou Meta, é dona do Zap Zap, é dona do Insta, que tem aí um fundador que parece uma IA. Quem vive ele é o Jesse Eisenberg, que fica perfeito nesse papel, e a rede social é muito fluido, galera, conta toda a história, as intrigas, os problemas na justiça, e o filme tá disponível gratuitamente no Mercado Play. Se você nunca viu, velho, vai lá e assiste. Nicholas Van Orton é um banqueiro bem sucedido que se mantém discreto, ele é meio quietão na dele e tal. E o que você faz pra dar um presente aí pra um cara que já tem tudo? Esse é o primeiro questionamento do filme. Quando seu irmão distante, o Conrad, retorna aí pro seu aniversário, traz pro Nicholas um presente estranho, uma participação em um jogo da vida real. Inicialmente, galera, parecia inofensivo, mas o jogo vai ficando cada vez mais pessoal, coisas assim que vai muito além de só um jogo, e o Nicholas começa a temer pela vida dele quando ele escapa de agentes organizadores desse jogo, né, misterioso. Sem ninguém quem confiar, o banqueiro tem que encontrar respostas por si mesmo. E mano, esse filme é muito doido, é muita reviravolta, você acha que sabe alguma coisa e não sabe de nada do que tá rolando. O ator Michael Douglas, ele vive um terror absurdo de que ele não sabe o que é real, o que não é, quem ele deve confiar ou não. O irmão dele aparece todo ferrado, falando que existe uma conspiração por trás, que essa empresa que organiza os jogos tá querendo ferrar com a vida dele. Então, mano, a galera começa a entrar na mente desse personagem do Van Orton e ele tem que se livrar disso, ele tem que descobrir como se livrar disso. Essa experiência desse jogo vai mudar completamente a vida desse cara. E esse aqui, galera, é o único que não tá disponível em streaming nenhum, a não ser por meio de aluguel, mas por R$ 6,90 vale demais. Um jornalista investigativo e uma hacker de computador são contratados para desvendar o mistério aí do desaparecimento de uma jovem há 36 anos atrás. À medida que avançam na investigação, crescem os riscos porque tem uma família, né, daquela jovem, não quer ter esses segredos revelados e aí começam a ir atrás dessa galera. O jornalista e a hacker vão se aproximando enquanto investigam esse mistério. E o filme tem umas cenas bem pesadas, galera, incluindo uma de um sexo aí com forma de chantagem que é bem forte, e ainda tem um final amargo esse filme. É aquele tipo de filme que você fica meio mal quando acaba. Mesmo que não finalize de uma forma assim muito triste, ainda assim você fica meio pra baixo, assim meio vazio. E esse filmaço tá disponível na HBO Max. A recém-separada Meg Altman e a filha Sarah são surpreendidas com uma invasão da sua casa por 3 bandidos. Elas se escondem em um quarto secreto para situações de emergência, né, o famoso quarto do pânico, mas passam a enfrentar vários pequenos probleminhas ali dentro e fora do refúgio, porque os homens estão procurando algo que tá justamente naquele quarto. Esse filme marcou demais a minha geração, rapaziada. Todo mundo se imaginava tendo um quarto do pânico em casa depois de ver esse filme. Marcou também uma das estreias, né, da Kristen Stewart nos filmes. Esse aqui foi o segundo longa dela nas telonas do cinema. A mãe dela aqui é interpretada pela Jodie Foster, que já tem essa cara, né, de que algo vai dar ruim, um suspense, uma filha desaparecida. E as duas se mudam para uma casa gigante de 3 andares e vai acontecendo várias coisinhas assim que deixa a gente com uma tensão absurda, mano. O filme tá disponível também na HBO Max. E pra fechar nossa lista, outro antigaço que eu acho que na época eu até assisti no cinema, faz muito tempo isso, que é Benjamin Button, que é um homem que ele nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. 12 anos depois aí do seu nascimento, ele conhece a Daisy, que é uma criança que entra e sai da sua vida enquanto ela cresce para ser dançarina. Ele tá rejuvenescendo e embora tenham aí
todos os tipos de aventuras incomuns, a sua relação com Daisy faz acreditar que os dois se encontrarão de novo no momento certo da vida. É estranhaço porque enquanto ele vai ficando mais jovem, a mulher dele vai ficando mais idosa e no fim ela tá ali cuidando de um bebê. Também disponível na HBO Max. Galera, essa é a nossa lista de hoje, eu espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu likezão, considera se tornar membro para apoiar ainda mais aqui o canal. Deixa nos comentários qual o filme que você mais curtiu aqui da lista, qual que você já mais curte, né? Escreve aí pra nós. É isso, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Falou!